no dia que a gente ouviu o Keller falou aqui, vocês estavam lá também, falando sobre a pluralidade da igreja. E como que os irmãos carismáticos cantam como os presbiterianos não cantam, como os presbiterianos pregam, como os metodistas oram, e precisa disso. E a Igreja Centrada é o grande livro dele, que é essa, na minha opinião, a obra-prima do Keller foi a Igreja Centrada, nessa questão de como a igreja precisa desse equilíbrio. Mas aí nós temos uma questão, e todos nós temos isso na prática. A gente tem amigos, e o Sergião veio de um grupo mais no início, né, Sergião? A gente já conversou várias vezes sobre isso, às vezes mais panelinha, e uma hora você falou, cara, se eu ficar aqui eu vou ficar perdido, e começou a conversar com um, conversar com o outro e tal. E aí a grande questão é, até que ponto a gente está abraçando a pluralidade, e até que ponto a gente está passando a mão em coisas que são impróprias, ou que... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual que é o limite desse negócio, assim, do cara que está fazendo muita porcaria, que está falando muita heresia, e a gente está abraçando, falando é meu irmão em Cristo, ou dessa pluralidade da igreja? Isso para mim é muito difícil, pensando nisso. Quando tem que tratar como Apolo e quando tem que tratar como Himeneu e Fileto, né? É isso. Eu acredito que a dinâmica familiar da igreja, ela ajuda a gente a entrar num consenso primeiro e depois em estabelecer fundamentos. O que eles falaram aqui é muito importante, porque Salmo 145 ele começa falando: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos gloriosos feitos do Senhor. Então, a gente tem uma dinâmica familiar na igreja, inclusive nas instruções para a igreja. Quando João, na primeira carta de João, você vê uma dinâmica familiar, aos pais, aos jovens, aos filhinhos. Você tem toda hora Jesus incluindo as diversas faixas etárias. Então, hoje eu não acredito numa igreja que seja sectária ao ponto geracional. O nosso maior desafio é tornar unido primeiro as gerações. Porque, por exemplo, pensa numa dinâmica de culto, onde ele é muito parecido com um Natal na sua casa. Independentemente do jeito que a sua família se constitui, em algum momento ela se reúne. Para mim, no Natal em casa, é onde todo mundo está ali. Minha avó, quando meus bisavós eram vivos, meus bisavós, meus tios, aqueles tios que você não quer ver, o primo que você não quer nem olhar na cara, o tio chato que fica fazendo piada do pavê, o teu pai te perturbando, a tua tia falando... agora é o Rubim. E cada momento no Natal tem uma função específica para cada pessoa. Cada um traz um prato, ou cada um faz alguma coisa, ou todo mundo se reúne. Então a igreja ela tem essa dinâmica parecida com uma reunião familiar, da onde existem aspectos da qual você não vai se agradar. Você vai ter que ter paciência, que nem o Davi falou. Paciência com quem é diferente, paciência com quem não sabe escutar, que fica perguntando, o quê? Mas isso aí... E, ao mesmo tempo, aqueles que estão há muito mais tempo que a gente, deverão ser respeitados. Numa família, a gente tem gente que é muito mais velha que a gente, que já caminhou muito e não vai ter a paciência, não vai ter nem a qualidade de interpretar a realidade do jeito que a gente tem interpretado, de cantar as coisas que a gente tem cantado, de até falar do jeito que a gente fala. Então tem essa dinâmica do respeito e da paciência e da diversidade que existe numa família. Então tudo isso vai abranger o jeito de cultuar, o jeito de se reunir, quem fala, quem vai pregar, como canta. Isso tudo tem que compreender que a igreja é uma família. Se a gente escolher uma geração para privilegiar, a gente vai estar perdendo talvez a riqueza cultural que a Bíblia traz quando ela vai tratar de família e vai tratar de culto e igreja.